No livro de história, vamos fazer as atividades da página 56 até 60. Nesse capítulo, vamos estudar um pouco sobre os meios de comunicação no passado e no presente. Ao longo do tempo, os grupos humanos usaram os mais diferentes meios para se comunicar. Os antigos chineses, por exemplo, usavam o fogo das tochas, o colorido das bandeiras e os sinais de fumaça para avisar que o inimigo estava se aproximando na imensa muralha da China. E o livro traz essa ilustração, da muralha da China, que possui 5.000 quilômetros de extensão e milhares de torres de vigilância com 12 metros de altura cada uma. Instalados nas torres, os guardas avisavam do perigo, acendendo tochas, agitando bandeiras coloridas e emitindo sinais de fumaça. Por esses meios, a mensagem ia de leste a oeste da China em algumas horas. Então é daí que vem aquela expressão que alguns usam até hoje, de enviar um sinal de fumaça. Eles realmente utilizavam esse sinal de fumaça para transmitir uma mensagem, no caso, para avisar que os inimigos estavam se aproximando. Questão 1. Que meios de comunicação os chineses usavam para avisar que o inimigo estava se aproximando? Bom, isso nós acabamos de ler nessa parte do livro, então vocês vão colocar aqui quais eram os meios utilizados. Não era só sinal de fumaça, tá? Então coloquem todos. Questão 2. Em dupla, utilizando gestos, você comunica uma mensagem e seu colega tenta descobrir o que você disse. Depois é a vez de ele fazer gestos e você adivinhar a mensagem. Aqui vocês podem tentar se comunicar através de gestos com alguém que esteja aí com você em sua casa, acompanhando a sua atividade. Agora vamos ver alguns meios de comunicação, tá? O primeiro deles, a impressão de livros na China. Outros importantes meios de comunicação eram os impressos, como os livros, jornais e revistas. Os primeiros livros foram impressos na China há quase 1000 anos. Isso ocorreu quando o chinês Pi Sheng criou blocos de cerâmicas individuais, cada um deles contendo um ideograma, isto é, um desenho que representa uma ideia. Veja o ideograma da palavra felicidade na imagem ao lado. Então vejam só. Esse é um ideograma chinês que simboliza a palavra felicidade. Gutenberg e os tipos móveis em chumbo. Cerca de 400 anos depois dos chineses, os europeus começaram a imprimir livros. Isso ocorreu em 1440, quando o alemão Gutenberg descobriu um modo de produzir letras em chumbo, os chamados tipos móveis de imprensa. Com isso, tornou-se possível imprimir muitos livros de uma só vez. Assim, um número maior de pessoas passou a ler livros. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. E nessa imagem que o livro traz, cerca de 1600, à esquerda nós temos trabalhadores que estão dispondo os tipos móveis numa prancha, de modo a formar frases. Ao centro, um aprendiz empilha as folhas impressas. E à direita, um homem de chapéu e com barba está imprimindo textos e usa para isso uma prensa. Então vejam só, eles formavam frases com as peças de chumbo, e essas frases que eram formadas aqui eram usadas na prensa sobre o papel e depois eram empilhadas. E quando tudo isso chegou ao Brasil? A imprensa só chegou ao Brasil muito depois de ter sido aperfeiçoada por Gutenberg. Isso aconteceu em 1808, quando o príncipe português Dom João se estabeleceu no Rio de Janeiro. Foi nesse ano também que se criou o primeiro jornal brasileiro, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. A partir de então, começaram a circular entre nós diversos tipos de impressos, como jornais, livros e revistas. A primeira revista brasileira para crianças se chamava O Tico-Tico e foi publicada em 1905. De lá para cá foram impressas no Brasil muitas outras revistas em quadrinhos, entre as quais o Gibi
do Zé Carioca e da Turma da Mônica. Os jornais e as revistas tiveram um importante papel na história e na cultura brasileira. Então, na imagem que tem em cima, nessa página, nós temos uma folha, né, da revista O Tico Tico, que foi impressa em 1905. Já aqui nós temos a capa de uma revista do Zé Carioca, que foi impressa em 1962. E desse lado nós temos a capa de uma revista da Turma da Mônica Jovem, de 2009. Essa revista, ela é, vamos dizer assim, por mais que já tenha mais de 10 anos, ela é nova, né? E comparando com as histórias dos gibis da Turma da Mônica. E com o avanço da tecnologia e as mudanças nos hábitos de consumo, os impressos também foram mudando. Questão 1. Observe as imagens de 2 suplementos infantis encontrados nos jornais em diferentes tempos. Então, aqui nós temos capa do encarte O Globinho, que vinha junto com o jornal O Globo em 1938. Já aqui à direita, nós temos a capa do encarte Estadinho, que vinha junto com o jornal O Estado de São Paulo, em 2010. Aqui já temos uma publicação mais recente. Complete o quadro de acordo com o que é possível observar. Então, aqui ele está pedindo para você dizer quem é o público-alvo do Globinho e do Estadinho, né? Os dois, eles se destinam a quem? Será que são para adultos ou o público-alvo são crianças? Então, você vai colocar aqui, tá bom? Tanto do Globinho quanto do Estadinho. E também quer que você informe sobre as cores, né? O Globinho, quais são as cores que aparecem? E o Estadinho, né? Vejam que o mais antigo ele foi impresso em preto e branco. Já o mais recente, ele é colorido, né? Aparecem várias cores nessa publicação. Questão 2. O que é possível afirmar que mudou nos suplementos infantis dos jornais com a passagem do tempo? Então, aqui vocês podem dizer que o que mudou, por exemplo, é que esses suplementos passaram a ser impressos utilizando várias folhas, entre desenhos, fotografias. Eles passaram a ser não só uma página, né, voltada para a criança, mas um caderno especial dentro do jornal voltado para o público infantil. E outra grande mudança foi que esses impressos passaram a ser coloridos, né? Além de desenhos e fotografias, as cores que aparecem são bastante chamativas, até para chamar a atenção mesmo das crianças. Terminamos nossa atividade de história. Parabéns e até a próxima!